Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o meu convidado de hoje, mais prateleira de cima, impossível. Eu estou aqui com o Jacir Costa Filho, que é o presidente do COSAG, o nosso Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Jacir, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Carlão, eu que tenho a honra de estar participando desse Fala Carlão novamente. É sempre um prazer estar falando com você e com o seu público. Eu que agradeço. Ô, Jacir, deixa eu te falar. Eu queria, antes de falar desse seu pedigree, que é extraordinário, aqui a gente gosta de apresentar as pessoas, porque eu sempre costumo dizer que ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce diretor de nada. As pessoas têm uma história e todas as histórias das pessoas são invariavelmente muito interessantes. E eu queria saber a sua história. Onde é que você nasceu? Se você é de família que vem do agronegócio, me conta um pouquinho essa história. Eu tenho vínculos com o agronegócio, como grande parte dos brasileiros, né? O meu avô, ele tinha propriedades na região de Marília e da Alta Paulista, e aí eu nasci em Marília, mas com 2 anos eu mudei para Dracena, que é uma cidade na região da Alta Paulista, onde meu pai foi abrir uma das fazendas do meu avô. E cheguei em Dracena, inclusive, não tinha nem asfalto. Eu me lembro bem de quando a casa dos meus pais, que hoje são falecidos, era numa das principais avenidas, muito perto da praça, e eu me lembro do dia que asfaltou, que foi uma festa, asfaltou aquela rua, né? Então, o meu vínculo com o agronegócio vem tanto do lado paterno como materno. Meu avô materno também era agricultor na região de Catanduva, e nós temos propriedades até hoje, e que eu tenho, então, um vínculo já familiar com o agronegócio. Como é que você morando numa cidade, eu fico imaginando, né? Dracena, não tem asfalto, essa sua descrição aí de quando chegou o asfalto, eu me lembro até um pouquinho a descrição de quando chegou a televisão preto e branco aqui na minha casa, eu tinha 6 anos de idade, e foi realmente uma festa. Acho que talvez seja um pouco nessa linha aí de raciocínio. Mas depois você acabou vindo estudar em São Paulo. Como é que é sair de Dracena para São Paulo? Bom, Dracena tinha muitas limitações, né? Se você quisesse cursar um curso superior, você tinha de ir para os grandes centros do estado de São Paulo. E eu escolhi São Paulo para vir. Então, fiz em São Paulo o colégio, e depois do colégio eu fiz a Faculdade de Engenharia Civil no Mackenzie, e depois eu completei a minha formação com administração de empresas também no Mackenzie. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar como estagiário de engenharia civil na construtora Gomes de Almeida Fernandes, que depois se transformou na Gafisa. E eu trabalhei em prédios, vários prédios aqui em São Paulo, na Faria Lima, no Itaim, na Vila Nova Conceição. E depois eu teve uma oportunidade, porque a Gomes de Almeida iniciou uma fase de diversificação de atividades. Ela investiu em fazendas de cacau, fazendas de laranja, fazendas de café, e tinha comprado uma usina de açúcar no interior de São Paulo. E resolveu construir uma nova usina. Eu fui convidado para construir essa nova usina, que hoje é a principal usina do Grupo Terrioso, a usina Cruz Alta, e eu fui para lá para essa construção. E a partir daí eu entrei no ramo de açúcar e etanol e não saí mais. Pois é, esse ramo aí, pelo jeito, é uma paixão muito grande da sua vida, né, Jacir? Eu brinco que você fica doce e embriagado.
Pois é, açúcar e álcool, né? Como é que você, então, na verdade, daí você entrou meio por uma porta diferente do setor, né? Você saiu da engenharia civil e acabou indo para o agronegócio de uma maneira não tão convencional. Voltou para suas origens. Mas foi muito bom, porque foi uma introdução no setor de uma forma gradual, né? Uhum, Durante a fase de construção dessa usina, eu tive a oportunidade de visitar várias usinas para trocar ideias, para ver, conhecer, e eu acabei me ambientando, vamos dizer, com o processo industrial e também com o processo agrícola. Eu já conhecia, né? Porque uhum, eu já vinha de uma família de agricultores e a minha família já tinha cana. uhum. Então, eu acabei me introduzindo nesse mundo, vamos dizer, de uma forma mais fácil. E foi uma época muito boa, porque a empresa, naquela época, era uma empresa totalmente profissionalizada, porque os acionistas ficavam no Rio de Janeiro Uhum. e, e aí eu tive muitas oportunidades em introduzir novos conceitos, em produzir, e acabou, na época, a usina Guarani acabou sendo uma referência dentro do setor em termos de gestão, principalmente. E isso foi muito bom. Eu acabei aprendendo. Depois disso, os donos da Gomes de Almeida Fernandes, as três famílias, resolveram vender. E aí foi quando eu saí e trabalhei um período na Santa Elisa, quando a Santa Elisa teve a entrada do Bradesco no capital que se criou a Companhia Energética Santa Elisa. Trabalhei com o Maurílio, né? E após isso, houve uma grande crise no setor e eu fui trabalhar numa empresa que, na época, chamava-se Brasil Álcool e Bolsa Brasileira de Álcool, que reunia 115 usinas para comercialização de etanol. E, em seguida, essa empresa tinha um market share muito grande, 75%, no mercado de etanol. O CAD pediu para essa empresa ser extinta. Quando foi extinta, nós montamos uma outra empresa que tinha uma participação de mercado em etanol de 25%, para comercialização. E eu fiquei nessa empresa até 2006, quando o Alexis Duval, que era o CEO na época aqui no Brasil, ele ia voltar para a França e me convidou para vir para a Terrios. A Terrios, por uma coincidência, tinha adquirido as usinas da Guarani, que era onde eu fiz a minha carreira. Foi uma feliz coincidência. E acabei voltando. Então, desde 2006 eu estou na Terrios. Assumi a presidência aqui no Brasil do grupo. Crescemos, foi uma jornada muito importante. Trouxemos a Petrobras para fazer parte do capital, depois compramos posteriormente a participação da Petrobras, tornando novamente 100% Terrios, como está hoje. E desde 2012 eu estou como diretor do Grupo Terrios. Então, hoje eu faço parte do comitê executivo do grupo. Sou o único não francês lá, mas é muito bom. É muito bom porque está me dando uma experiência muito interessante. Como é que é hoje participar de conselhos, né? Você que foi um homem aí, pelo seu currículo que você coloca, sempre foi um homem de muita execução, né, Jacir? Eu acho que tudo na vida tem as suas fases, né, Carlão? Uhum. Então, eu tive uma fase, vamos dizer, de muita
de trabalhar diretamente na operação, como engenheiro, na construção, depois como diretor comercial da antiga Guarani, posteriormente dirigindo essa empresa de comercialização que eu citei, depois como principal executivo da Terrios aqui no Brasil. Isso, vamos dizer, exige uma dedicação muito forte. E os conselhos preparam para você também transmitir um pouco do que você acumulou de experiência. Então, eu estou falando de uma experiência acumulada muito grande e que essa experiência precisa ser transmitida também. É uma forma de você contribuir, vamos dizer, numa fase da sua vida. Perfeito. Você você também fez especialização, né, em marketing. Você estudou lá na Suíça um tempo. Como é que foi isso? Você conheceu esse pessoal da Terios dessa época, não? Não conheci. O marketing era uma coisa muito nova dentro do nosso setor, porque é um setor que, quando eu entrei no setor, ele era totalmente regido pelo governo. Tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, que determinava quanto que a usina ia produzir, quando ia vender, que preço iria vender. Então, foi muito engessado. Em 1990, o Collor extinguiu o Instituto do Açúcar e do Álcool, iniciou-se uma liberalização maior desse setor. E foi quando eu vi oportunidades, né? E o grupo também que eu fazia parte viu oportunidades e me ofereceu a oportunidade de estudar lá fora para desenvolver essa área de mercado. Foi muito bom. Eu acabei escolhendo o IMD porque ao invés de uma escola americana, que o marketing americano é muito forte, porque eu achei que lá eu ia ter, na Suíça, vamos dizer, um multiculturalismo. E foi verdade, eu tinha colegas lá da Europa toda, da Ásia, de outros países da América Latina, o que deu, vamos dizer, alargou um pouco o meu caipirismo, né, de interior de São Paulo. Lembrando em caipiris no interior de São Paulo, eu me lembro uma época, eu acho que eu estava também começando isso lá nos anos 80, começo dos anos 80, a gente teve problemas de abastecimento, eu me lembro de problemas de toda a ordem lá, e hoje em dia o etanol é uma realidade hoje, né, no Brasil inteiro. Como é que você, falando já um pouquinho mais de macroeconomia, falando um pouquinho da importância desse setor, eu queria que você falasse, fizesse uma reflexão sobre essa evolução que teve gigantesca e como isso contribui com o Brasil. E o Brasil é exemplo em termos de matriz energética para o mundo, né, Jacir? Sem dúvida. E o Brasil é exemplo e tem uma história já desenvolvida, né? É importante, você citou um fato muito importante. O programa de carro a álcool e da produção de álcool na época, que foi o programa Pro-Álcool, ele nasceu de uma crise financeira do Brasil. O Brasil, naquela época, era importador de gasolina e o Brasil não tinha recursos para mais do que 3 meses de importações. Então, o governo, na época, desenvolveu um programa de produzir um combustível aqui dentro, de uma maneira muito rápida, aproveitando, vamos dizer, aquilo que já se sabia, né, que era um forte do Brasil, que era a agricultura. Então, foi a combustível a partir da fotossíntese. Foi o trabalho que deu origem a isso,
um trabalho feito por dois brilhantes engenheiros, Cícero Junqueira Franco e o Lamartine Navarro, e que acabou desenvolvendo isso e construiu-se várias destilarias de álcool no Brasil. Inclusive, desenvolveu o motor álcool, né? Porque naquela época você só comprava um carro a álcool. Era obrigado. Só que o que acabou mudando? Nesse meio tempo, o petróleo saiu dos seus $30, que hoje esses $30 equivalem a mais de $200, se você corrigir pela inflação americana, saiu de $30 para menos de $10. E isso acabou mudando, o governo muda, né? Mudando os planos do governo e desestimulando a produção de cana. Como se você não estimula a produção de cana, você não estimula a produção de álcool, porque é matéria-prima, sem cana não tem álcool. E, ao mesmo tempo, continuava se vendendo carros a álcool. Então, criou realmente uma crise de abastecimento, que foi isso no ano de 1990, mas deixou já uma base industrial, automobilística, uma base de produção muito importante. E isso também teve um fato que acabou beneficiando muito o Brasil. O Brasil, em 1990, tinha uma participação no mercado mundial de açúcar de 8%. Aí o que aconteceu? Como o mercado de álcool foi sendo reduzido, né, as vendas de álcool foram sendo reduzidas, essas usinas se transformaram em fábricas de açúcar também. E hoje o Brasil tem uma participação de mercado no mercado de açúcar de 50%. Então, acabou criando condições de logística. Eu lembro que eu fiz uma exportação de açúcar no ano de 1992. Nós demoramos uma semana para carregar um navio de 12.000 toneladas. Hoje, tantos, você leva menos de 48 horas para carregar um navio de 60.000 toneladas. Então, a logística, a infraestrutura melhorou muito. Então, isso foi muito bom também. E depois, o que acabou acontecendo? Quando teve novamente uma alta de preço de combustíveis no Brasil, o consumidor brasileiro percebeu que ele tinha o álcool muito barato. Então, para fazer frente à alta de preço de gasolina, o consumidor começou a colocar álcool diretamente nos carros a gasolina. E nessa época, os engenheiros brasileiros da indústria automobilística perceberam que eles tinham uma possibilidade de criar o carro flex fuel. E aí nasceu o carro flex fuel no Brasil. Hoje, 80% dos veículos que rodam no Brasil são flex fuel. Uma tecnologia brasileira, o que é uma coisa inédita no mundo, Carlão, porque dá ao consumidor brasileiro a opção de escolher o combustível na hora que vai abastecer. Então, ele decide que combustível ele vai colocar toda semana, dependendo do preço, dependendo do preço relativo entre um e outro, dependendo, vamos dizer, de questão ambiental, uma consciência ambiental que ele possa ter, ele decide. No mundo, decide o combustível na hora da compra do carro. Então, você compra o carro, você fica com aquele combustível. Você comprou um carro a diesel, comprou um carro a gasolina ou um carro a biocombustível, você decidiu que combustível você vai pôr durante toda a vida que você tiver com o carro na sua garagem. O flex fuel não, deu ao consumidor brasileiro uma opção inédita no mundo. E isso é muito positivo. Isso eu acho que é uma condição. Então, hoje não se tem mais falta de etanol. Tem porque os preços se equilibram no mercado e a demanda se ajusta. Isso é uma coisa muito boa, o que faz com que nós tenhamos a matriz de transporte muito limpa.
Hoje, no ciclo Otto, que são os veículos leves, 45% é de etanol. Então, isso é inédito, né? Gasolina representa 55% e etanol 45%. Nós temos uma matriz energética muito limpa. E você acha que, assim, até o nosso querido amigo Roberto Rodrigues sempre fala, né, que a gente precisa exportar know-how, o Brasil precisa começar, tem todo esse know-how de sustentável, né? A gente já exporta essa tecnologia? O que falta criar no mundo de infraestrutura para que a gente possa efetivamente deslanchar com isso? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque no passado, o Brasil construiu muitas destilarias mundo afora. Duas grandes empresas, a Zanini e a Dedini, naquela época, venderam nos países do Caribe, da América do Sul, da África, usinas de destilarias para produzir o etanol e o álcool. Isso foi uma coisa muito importante. Infelizmente, essa indústria, quando teve, vamos dizer, reduziu-se o ímpeto de construção aqui no Brasil, quando houve o congelamento de preços da gasolina, né, que desestimulou o uso de etanol, essa indústria sofreu muito. Mas é uma indústria que não é isso. Os engenheiros estão aí, produzem equipamentos de alta qualidade, e agora está surgindo uma oportunidade muito importante, que a Índia está desenvolvendo um programa mais sério, mais importante, de utilização de etanol. A Índia é o segundo maior produtor de cana do mundo. O Brasil produz 630 milhões de toneladas de cana, a Índia produz 350 aproximadamente, e tem uma base já para poder utilizar etanol. Até porque a poluição na Índia é um problema muito sério. 9 das 10 cidades mais poluídas do mundo estão na Índia. Então, é um caso de saúde pública também. Maravilha. Jacir, é o seguinte, o nosso tempo aqui, como ele é finito, infelizmente, a gente está já indo para os finalmente aqui da nossa conversa, e eu queria entrar agora no detalhe do COSAG, né? Um pouco dessa sua experiência, dessa contribuição que você tem dado aí para a agricultura e para a pecuária de uma forma geral, que é o que se discute muito lá no COSAG. Eu queria que você contasse um pouquinho essa sua história aí com a Fiesp, de quando é. Me fala um pouquinho me conta como é que você chegou no COSAG. O COSAG, ele o presidente SCAF viu que não existia agricultura desassociada de indústria. A grande indústria processadora de produtos agrícolas, agropecuários, está no estado de São Paulo. Tanto antes da porteira, a indústria química, de equipamentos, etc., como a própria indústria transformadora, as usinas de açúcar, a indústria de suco de laranja, os frigoríficos. Então, tem uma indústria muito integrada. E ele entrou, como você diz aí, pela prateleira de cima. Ele convidou o Roberto Rodrigues para ser o presidente do COSAG e montar o COSAG. E como tudo que o Roberto faz, ele fez com muita arte, muita dedicação e montou. Depois o Roberto passou para outra pessoa que é uma referência no nosso setor, que é o João Sampaio. O João sucedeu o Roberto e depois o João, vamos dizer, me lançou como candidato a sucedê-lo.
e eu estou lá desde 2016. E me dá muito prazer, Carlão, porque, primeiro, hoje no Conselho é uma elite do agronegócio que está lá. São mais de 110 entidades representadas lá dentro, entre entidades e empresas. Uhum. É um grupo muito seleto e muito importante dentro do nosso setor. E, com isso, eu consigo atrair palestrantes importantes. Esse ano, nós tivemos lá, no nosso COSAG, 3 ministros e um vice-presidente, e o vice-presidente da República. Então, foi o Tarcísio, a Tereza Cristina, nós tivemos o presidente do Banco Central. Então, as discussões elas são muito ricas e que acabam, vamos dizer, dando muita satisfação. E com isso a gente atrai um público importante, e com público importante, gente importante para palestrar. Então, a gente discorre sobre assuntos transversais e lá eu tenho muita satisfação em estar dirigindo aquele conselho. Aliás, eu sempre falo que assim, a maior quantidade de inteligência por hora de prosa que eu conheço, viu? Vocês estão de parabéns, você realmente tem conseguido trazer realmente muita inteligência para o debate e eu acho que contribui bastante com o agronegócio, né, Jaci? Não é um trabalho de uma pessoa só. Lá eu tenho um grupo que me dá apoio, que é o próprio João Sampaio, o Roberto Rodrigues, o Mário Cutaiti, o Roberto Bittencourt e o Antônio Carlos, que carrega o piano lá do Deagro, que me dão muito apoio nas decisões. Além, agora eu conto lá com o general Adalmir, que é quem dirige os conselhos e me dá toda a retaguarda que eu preciso. Então, é um trabalho de uma equipe, e essa equipe eu só tenho o prazer e a honra de estar representando. Pois é, e eu tenho a honra e o prazer de estar lá já desde a época lá do Roberto Rodrigues. Eu fico numa felicidade porque me sinto muito honrado de participar desse conselho, viu? E quando a gente estava com a presencial, era muito importante a sua participação, porque você acabava estimulando, com as entrevistas que você fazia depois, as pessoas a se pronunciarem, a falar, a expressar, a sugerir coisas. E eu escutava todas. Eu ouvi o teu programa e escutava porque as pessoas sugeriam muitas vezes coisas que nós poderíamos estar melhorando o funcionamento do Conselho. E eu espero que essa pandemia acabe logo e a gente volte para o presencial, que vai ter uma honra ter você novamente lá. Com certeza vai voltar. Querido, deixa eu te falar, quais são para a gente fechar aqui nossa prosa, foi uma beleza, acho que a gente deu uma panorâmica aí pelo agronegócio, através da sua carreira, a gente tem um pouco da história do agro brasileiro. Eu queria saber, assim, que futuro você vê para o nosso agro, o que esse novo modelo, vamos dizer assim, essa maior digitalização que essa crise acabou trazendo para nós. O agro parece uma força inacreditável, inabalável. A gente está no agro e o agro que a gente participa cresce sem parar. Que avaliação que você faz, Jacir? É muito positiva. Eu tenho a oportunidade, a Terrios tem atividades de produção em 17 países. Então, eu vejo a agricultura em 17 países, porque nós processamos matéria-prima para a produção de produtos para o setor de alimentos e de energia. O que eu vejo é que o Brasil é imbatível. Nós temos condições aqui de produção, de tecnologia, e agora está avançando muito, Carlão, a infraestrutura. Um exemplo de infraestrutura, esse ano nós estamos exportando, em plena pandemia, 10 milhões de toneladas de açúcar a mais do que exportamos no ano passado.
E está tudo correndo muito bem. Em plena pandemia, isso não existe em nenhum outro local. Ninguém conseguiu manter um nível de performance. Você vê as exportações de soja, de milho, de carne, de frango, carne bovina, carne de frango, carne de porco, que nós estamos tendo, é realmente de tirar o chapéu. Então, o Brasil hoje tem tecnologia, tem os meios de produção. O que precisa é que as autoridades públicas não atrapalhem muito. Está trabalhando um pouquinho. Você trabalhar só um pouco, está muito bom. A gente vai levando, entendeu? O que é importante é que a gente tenha condições de continuar produzindo, gerando riqueza, que o futuro do Brasil realmente ele é de ser o celeiro do mundo. E para aguçar um pouquinho mais esse debate, volta e meia a turma fala de valor agregado, que a gente precisa industrializar e tal. Na sua visão aí, a gente está falando de indústria, Fiesp e tal, a vocação brasileira, né? Essa quantidade de soja que a gente exporta, como é que você enxerga esse nosso caminho? Eu vejo isso, é muito complexo isso, Carlos. O que acontece? Todo país, principalmente países que têm muito consumo, como a China, como a Índia e outros e demais países, querem agregar algum valor, gerar algum emprego nos países deles. A própria Arábia. Então, você pega, por exemplo, o mercado de açúcar branco, que é o açúcar refinado, é um mercado que é 20% do açúcar bruto. Por quê? Os países querem comprar o açúcar bruto e fazer o refino lá nos países deles. Então, eles têm uma tendência de criar mecanismos de proteção. Então, por exemplo, dar um exemplo para você na China. Para você, o açúcar bruto paga uma tarifa de 50% de imposto. O açúcar branco paga uma tarifa de 150%. Uau! Como os países têm uma tendência de agregar valor no destino das nossas exportações, os países importadores, nós temos de ir aos poucos. O que nós temos de facilitar é principalmente a parte tributária. Você vê, no caso específico da Argentina. A Argentina produz muito menos soja do que o Brasil, mas exporta muito mais farelo e óleo do que o Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil o sistema tributário desestimula a transferência entre os estados. É muito complexo. Só para te dar um exemplo, algumas indústrias de processamento de soja começaram a adquirir empresas que não têm nada a ver com o seu portfólio de atividades, como, por exemplo, empresas de tomate. Por quê? Para poder descarregar crédito de ICMS e crédito de impostos nessas empresas. Então, o que nós temos de mente é uma reforma tributária em que torne o crédito e simplifique a agregação de valor aqui dentro do Brasil, porque isso significa realmente geração de divisas e, principalmente, geração de empregos. Mas isso tem de vir aos poucos e o Brasil, eu acho que tem de ir caminhando. As reformas estão andando lentamente. Nós tivemos, desde 2017, grandes progressos nas reformas e, nesse aspecto, eu sou otimista. Eu acho qualquer que seja o governo, ele vai ser obrigado a reformar, porque a sociedade vai pedir isso e vai ser uma demanda, e um governo que queira gerar empregos e divisas aqui dentro vai simplificar a nossa vida. Então, como eu disse anteriormente, Carlão, que o governo não atrapalhe muito. Se ele atrapalhar só um pouquinho, tá bom. Maravilha. Ô, Jacir,
Infelizmente, nosso tempo acabou realmente. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui nesse Domingão do Carlão. Tenho certeza que foi você que está em casa, adorou essa conversa. E, com certeza, você vai voltar mais vezes aqui no nosso programa. Como sempre, você é um dos frequentadores mais assíduos aí do Fala Carlão. E eu reitero novamente o meu agradecimento por isso. Eu que agradeço, Carlão. Realmente é uma oportunidade de falar com você, com esse seleto público que escuta e ouve o seu programa. E é uma honra muito grande para mim, não só pela pessoa que você simboliza, esse ser humano maravilhoso, mas também pela audiência que você representa. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. E vou te avisando, hein, gente? Antes de você desligar aí, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, especialmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.